Pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe Marcondes e hoje vou fazer aqui um workshop, uma aula simples, introdutória, de inteligência artificial para advogados. É, a gente chama essa aula de uma introdução técnica para falar um pouco de algumas características e qualidades da inteligência artificial e do que você precisa saber tecnicamente de como ela funciona para poder usar ela com mais segurança. Falar um pouquinho aqui sobre mim. Eu trabalho já há 9 anos no escritório Sérgio Bermudes Advogados, hoje Bermudes Advogados, um escritório de contencioso civil em São Paulo. Mais recentemente, estudando bastante inteligência artificial. Agora, finalizei uma certificação no IBMEC focada para advogado em inteligência artificial. E, e agora também uma certificação no MIT, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, de inteligência artificial na era da transformação, inteligência generativa, artificial generativa. Bom, pessoal, eu inicio aqui então o meu primeiro slide, né, para falar um pouco sobre o que vamos tratar, né, nessa aula, nesse workshop. Aqui eu vou falar um pouquinho do que são as LLMs, uma introdução de engenharia de prompt. Vou explicar para vocês o que é RAG, a importância do contexto e dos tokens, né? E falar um pouquinho de auditoria e cuidados, tá? Bom, inteligência artificial é o presente. É, Inteligência artificial, a gente não pode falar que é o futuro mais. Em 2024, essa pesquisa do Jus Brasil com a Tribe, 2024, pessoal, já tinha uma perspectiva de 71,2% dos advogados já usavam de alguma forma a inteligência artificial generativa no Brasil. Imagina isso hoje, no final de 2025. Quanto os advogados já não estão usando? Mas o que eu preciso dizer para vocês é que não são só os advogados que estão usando isso em massa, mas todos os profissionais. Então urge aqui um estudo técnico disso para que você, se você não usa, você precisa começar a usar urgentemente, sob pena de ficar defasado. Então, essa era uma pesquisa que eu queria mostrar para embasar aqui a necessidade da introdução da inteligência artificial no seu dia a dia. E esse curso, esse workshop, essa aula, como bem queira, ele é uma forma de te mostrar que você pode usar a inteligência artificial a partir de amanhã, de hoje. Finalizou aqui, você vai começar a abrir a sua inteligência artificial e vai começar a usar. A ideia é essa. Então, aqui a gente tem um slide do que é o LLM, são os Large Language Models. LLM é uma metáfora aqui, é um resumo do que aquilo, quando você entra no chat GPT ou na sua inteligência artificial, você tem aquele chat, você tem aquela conversa. Ali tem um cérebro por trás que ele foi treinado, né? Ele foi alimentado com imagens, com textos, com livros, com jornais, com uma série de coisas, e foi criado um modelo ali fundamental que vai responder a maioria das perguntas que você jogar ali dentro, né? Então, uma analogia interessante é que ele é um assistente que leu toda a biblioteca do mundo e vai responder você instantaneamente, quase, ali naquela plataforma no chat, tá? Então, você precisa entender que toda inteligência artificial tem um modelo ali que foi treinado para te responder, tá? Como que ele funciona? A IA prevê a próxima palavra com base em um contexto gigantesco, tá? Tô lendo aqui porque é muito resumido, é isso mesmo, tá? Então, ele é um modelo preditivo estatístico. Então, a gente usa aqui um exemplo do o céu está. Existe uma probabilidade de 70%, segundo o modelo que a gente está utilizando ali, de que a resposta correta seja a palavra azul, o céu está azul.
20% que o céu está nublado e 10% de que o céu está estrelado. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, diante do contexto que você traz, ele vai acabar, por probabilidade, escolhendo o que tem mais a ver com o contexto daquela conversa que você está tendo com ele. Então, sempre ele vai colocar a próxima palavra com o maior percentual que ele entende viável para aquele momento. Então, gente, inteligência artificial é basicamente um modelo matemático cheio de informação que vai escolhendo a próxima palavra, a próxima palavra, a próxima palavra para te dar uma resposta. Tecnicamente e resumidamente, é basicamente isso. Vou entrar agora num tema muito importante. Quando você vai falar de inteligência artificial, muito se fala em engenharia de prompt. O que é o prompt? Prompt é o pedido que você faz, né? O que você demanda na inteligência artificial. E engenharia de prompt, nada mais, nada menos, é a arte de conversar com a inteligência artificial para obter o melhor resultado. Então, aqui a gente tem uma fórmula nessa apresentação que são 4 pilares para o seu prompt funcionar legal. Você precisa dar um contexto, você precisa dar uma tarefa, um formato e eventuais restrições. Então vamos lá. Contexto ajuda a IA a entender quem é o usuário. Você precisa falar, olha, eu sou um advogado especializado em processo civil, quero cuidar de um cliente, que é uma empresa XYZ. Então você está dando um contexto, você precisa mostrar a ideia para a inteligência artificial. E aí, próximo passo, dentro daquele comando, é a tarefa. Então, eu sou advogado, especializado em processo. O meu objetivo aqui é fazer um resumo jurídico dos principais pontos do acórdão que saiu aqui de um caso de um cliente meu, né? Porque eu vou mandar para ele, vai. Então, eu preciso aqui fazer um resumo de um acórdão para mandar para o meu cliente. Então, o próximo passo seria o formato. Olha, a estrutura, o padrão esperado na resposta é aquele que você, eu quero isso numa forma de um parecer ou de um e-mail. Ou seja, você precisa colocar ali, depois do contexto, da tarefa, o formato que você quer que a inteligência artificial entregue isso para você. E, eventualmente, algumas restrições, né? Olha, não pode ser muito extenso, eu quero que você faça ele numa linguagem mais coloquial, ou numa linguagem com mais juridiquês, menos juridiquês. Então, é aquela a ideia de transformar o seu pedido em uma engenharia, uma arte mesmo, para que você obtenha o melhor resultado da inteligência artificial. Então, engenharia de prompt é sim uma qualidade essencial do advogado para que ele obtenha os melhores resultados quando ele usa a inteligência artificial. Então, aqui algumas técnicas de prompt. Né? Veja, a gente faz alusão aqui de um advogado ou de uma advogada, né? Explicando aqui para o robô como ele deveria fazer. Né? Então, assim, o que a gente usa de exemplo? Um prompt ruim é analise esse contrato. Olha, vê como ele é genérico. Agora, olha um prompt mais elaborado. Como especialista em direito empresarial, analise esse contrato de prestação de serviços, identificando cláusulas abusivas, riscos para o meu cliente, pontos de negociação, cite artigos do Código Civil relevantes. Veja, você montou uma estrutura muito maior para a inteligência artificial te dar um resultado melhor, né? Então, a gente fala aqui de técnicas de prompt, pensar passo a passo, né? Primeiro identifique os fatos, depois a legislação. Então, veja, vai pedindo de forma escalonada e vai tendo resposta escalonada até que você consiga construir um corpo ideal de resposta, tá? Também tem aqui, a gente fala de direto ao ponto, né? Como especialista em direito tributário,
calcule o IRPJ desta operação. Veja, você está sendo bem cirúrgico, bem direto, bem dinâmico ali. Então, essas técnicas de prompt te ajudam a obter a melhor resposta para o que você precisa naquele momento. Então, a gente precisa falar o que é RAG, né? Quando a gente falou que a LLM, aquele modelo de inteligência artificial, ele é treinado, ele é, ele é treinado, colocam ali vários documentos, como eu havia dito para vocês, várias informações, e aquilo é jogado, entre aspas, para o mercado. Então, você está usando algo que foi treinado. E ele foi treinado ontem, há um ano atrás, não sei. Então, há um limite de conhecimento, né, daquele modelo. Então, ele fica ali restrito àquilo que ele foi treinado. Então, se você fizer uma pergunta de um acidente, por exemplo, que aconteceu ontem, ele não vai saber. Por quê? Porque o modelo foi treinado numa data X, tem uma data corte ali. Então, a gente chama de RAG, que é a geração aumentada por recuperação, ou seja, você vai dar munição para aquele modelo de inteligência artificial conseguir aumentar a capacidade dele de resposta. Então, seria basicamente aqui, a gente usa o exemplo de você conectar uma pesquisa de web, você colocar arquivos do seu escritório, você colocar uma base de jurisprudencial naquela pesquisa que você está fazendo. Então, isso é uma forma de aumentar a capacidade do modelo que você está usando. E qual que é o legal disso? O legal é que quando você fornece a base, você fornece o conteúdo, a inteligência artificial vai usar aquilo com mais prioridade. Então, veja, qual é o risco aqui? Quando você vai pesquisar uma jurisprudência na inteligência artificial, ela vai fazer uma pesquisa web daquilo que você encontra na pesquisa do Google. E a gente sabe que essa não é a maneira correta de procurar uma jurisprudência. A maneira correta de procurar uma jurisprudência seria acessando o tribunal, pegando o PDF de acórdão, e aí utilizando as plataformas que existem no mercado, como a Inspira, como o Jus Brasil, que fornecem aí uma base de dados jurisprudenciais, a base de dados dos tribunais, para que você faça uma pesquisa robusta. Geralmente a inteligência artificial não vai acessar esse conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu costumo dar de exemplo que você faça uma pesquisa, coloque uma série de jurisprudências num PDF único, e depois você pega esse PDF e coloca lá na sua inteligência artificial. E fala assim, ó, com base nessas jurisprudências, me ajude a montar uma tese de defesa XYZ. Ele vai usar a jurisprudência que você pesquisou, que você trouxe para ela. Então veja, RAG, a geração aumentada por recuperação, ela é uma forma de você melhorar o sistema da inteligência artificial. Aquele modelo inicial muito melhor, muito mais treinado, né? Então, superado isso, nós vamos aqui para as técnicas de recuperação, como eu havia falado. Você incluir legislação, você colocar uma série de modelos de petição, jurisprudência, doutrina. Olha, eu quero que você cite aqui apenas esse doutrinador e coloque ali um PDF, um livro que você tenha, um trecho. Enfim, você alimente a sua inteligência artificial, aquele seu chat, para você ter o melhor resultado. Então, essa técnica de recuperação é super importante para que seja potencializado o uso da inteligência artificial pelo advogado. Bom, aqui a gente fala o que são tokens e contexto. Veja, a inteligência artificial ela não consegue pegar todos os documentos do mundo de uma vez para fazer ali um artigo. Se a gente pudesse usar um exemplo aqui, se você fosse fazer um artigo, o ideal é que você fizesse na inteligência artificial utilizando a inteligência artificial por capítulos. Porque pegando tudo, ela não consegue organizar dentro do modelo tudo o que você precisa, porque ele tem uma restrição, ele tem um limite de uso, tá? Então a gente chama esse limite de tokens. Então, por exemplo, a gente, para ter uma ideia aqui,
A gente usa que uma página de Word, uma página de texto, ela consome por volta de 500 a 800 tokens. Então, por que isso importa, né? Cada IA tem uma janela de contexto, um limite máximo de token que ela consegue processar de uma vez só, né? Então a gente traz aqui uns exemplos básicos, né? Uma consulta simples. Geralmente essa é uma consulta simples, ela vai gastar ali 1.000 tokens, né? Um contrato médio, 8.000 tokens. E de repente fazer aquela uma due diligence, algo maior, 80.000 tokens ou mais, né? Então depende da inteligência artificial, se ela é paga, se ela é gratuita, se ela é X, Y, Z, ela não vai conseguir manter na memória tudo. Então eu uso aqui um exemplo bem didático para vocês terem uma ideia. Imagina que um robô está trabalhando numa mesa, né? A ideia é essa. O limite de tokens é o tamanho total dessa mesa. É tudo que cabe, todos os livros, todos os documentos que cabem nessa mesa. Se tem mais documentos, eles vão acabar ficando no chão. Então o robô não vai ver. Então a janela de token, ou seja, com que o robô, do que a inteligência artificial vai conseguir trabalhar, é só aquilo que cabe na mesa. Então o limite, o tamanho da janela de token é metaforicamente a mesa, para vocês terem uma ideia. Então, se você ficar colocando muito documento para ele extrair para fazer uma parte da sua pesquisa, você vai acabar jogando o livro no chão. Os livros, alguns livros na mesa e outros no chão. Então, veja, você também tem que saber trabalhar essa janela de contexto e ir colocando aos poucos. Vai fazendo o trabalho escalonado e juntando uma peça na outra depois. Porque se você colocar tudo de uma vez, a inteligência artificial provavelmente vai se perder. Bom, aqui a gente faz uma análise, né? Uma ideia de quantos tokens as inteligências artificiais trabalham, né? Por exemplo, o ChatGPT gratuito, ele trabalha numa janela de 18.000 tokens. Veja que se você pagar o ChatGPT, o ChatGPT Plus, em tese, essa janela de token, né? A mesa seria de 32.000, ou seja, aqui muito maior. Se você faz o ChatGPT Pro, que é por volta de US$ 200 por mês, né, R$ 1.000 aí por mês, essa janela de token já vai para 128.000, ou seja, muito maior. E aqui a gente usa uma IA jurídica, uma IA americana, a maior startup de IA jurídica do mundo, chama Harvey. A gente usa aqui no escritório, sou expert nessa plataforma. Então, por exemplo, o modelo básico dela aqui, a gente trabalha com uma janela de 100.000 tokens, mas acredito que esse número já esteja defasado aí. O Harvey tem se atualizado muito e eu convido a vocês a fazerem pesquisas sobre essas inteligências artificiais focadas em direito. É bem interessante. Bom, aí a gente fala de limitações críticas, né? O que acontece? Quando você não fornece o contexto, quando você não dá munição para aquele modelo, o que vai acontecer? Você corre o risco do modelo de inteligência artificial inventar uma jurisprudência, inventar uma legislação. Por quê? Porque a inteligência artificial, hoje, ela é treinada para sempre te dar uma resposta. E lembra que eu falei para você que ela é por probabilidade? Então, eventualmente, se ela não encontra boas probabilidades para te responder, ela vai acabar usando a que tem uma probabilidade maior, mas ainda assim baixa. Por exemplo, olha, eu não achei nenhum acórdão aqui, mas 2% me parece que pode ser isso aqui. E ela vai colocar aquilo e é uma alucinação que a gente chama. É uma invenção da inteligência artificial para te agradar, para resolver o problema dela. Qual que é o problema da inteligência artificial? Te responder. Você demandou e ela precisa te responder. Então, por isso que a gente fala que a técnica de RAG, de recuperação, é super importante. Você municiar a sua inteligência artificial para que ela não cometa esses erros muito comuns. Gente, vocês devem ter visto aos montes aí nas redes sociais. Tem muito advogado que não revisa a petição feita na inteligência artificial. A inteligência artificial
não tem contexto, ela vai lá, inventa uma jurisprudência, aquilo fica lindo para o advogado, mas quando você checa, não existe. Então o que acontece? Tem um monte de advogado tomando multa, representação na OAB, isso é gravíssimo, tá? Então lembre-se, você é o responsável pela sua petição. Independente se foi seu estagiário que fez, se foi seu amigo que fez, ou se foi sua inteligência artificial que fez. Quem assina a petição é você, você é o responsável. Então, essa verificação da fonte é super, super importante. Vocês têm que verificar sempre o trabalho da inteligência artificial. Bom, uso comum no direito. A gente costuma falar aqui, né? Para que o advogado pode usar a inteligência artificial? A gente costuma dizer que ele pode usar para construir argumento jurídico, para analisar contrato, para elaborar capítulos de petição, né? Então, essas são algumas formas que você pode usar com segurança de ter um bom resultado e ter produtividade. Isso vai ajudar o seu dia a dia e vai dar qualidade também, viu? Tem muita coisa boa saindo de inteligência artificial para quem sabe usar, para quem faz o prompt correto, para quem alimenta, para quem dá material de recuperação para o modelo de inteligência artificial. E aqui eu trago algumas sugestões, né? Eu falo do ChatGPT, do Harvey, do Gemini, da Google, né? Mas existe o Claude também, que tem um modelo chamado Sonnet 4.5, que é maravilhoso, muito bom. Tem o Grok, que é da X, né? Do antigo Twitter, do Elon Musk, é excelente. A produção de imagem dele, de vídeo, é espetacular. E ele é muito atualizado com base no Twitter, nos posts. Então, assim, o Grok é muito legal para que você possa fazer pesquisas de temas recentes, porque ele se atualiza na fonte do Twitter, dos dados que estão ali naquela rede social. É muito, muito, muito interessante. Tem a DeepSeek chinesa, ela é um modelo muito bom para fazer conta, para fazer algumas programações, é bem interessante. Toma cuidado um pouquinho aí com privacidade, com proteção de dados dessas inteligências artificiais chinesas. Ainda não se tem muita notícia do quão grande é o compliance deles, mas aqui nos demais, muito bom. Faltou aqui colocar o Perplexity, que é muito bom. Eu gosto muito do Perplexity. Inclusive, quem tem plano aí da Vivo, acho que ainda no momento desse vídeo ainda está vigente. Se você é assinante da Vivo de algum plano, você consegue resgatar lá o Perplexity Pro por um ano de forma gratuita e ele é muito, muito, muito bom. Bom, aí eu dou alguns exemplos aqui básicos, né, de como você pode usar no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, aqui tem organização de documentos. O que a IA faz? Ela organiza logicamente seus documentos, você vai jogando lá, lembra que eu te falei, você precisa colocar ali alguns documentos, provas, etc. E, e ela vai desenvolvendo junto com você o raciocínio, a estruturação do caso. E aqui eu não vou me estender muito, senão esse vídeo fica muito grande, mas eu deixo aqui uma ideia de como você deve fazer, uma ideia do prompt que você deve utilizar para você ir testando, para você ir se familiarizando com o trabalho, usar no seu trabalho a inteligência artificial. Eu falo aqui de estratégia de defesa, né? Então, imagina, você vai ali, põe o seu caso, coloca um caso e pede para ele gerar qual seria aqui a ideia de defesa, por qual caminho você iria. E aí, isso vai te gerando insight, vai te gerando ideia. Obviamente, você sempre vai checar a tese dela, mas o ideal é que vai te gerando novas possibilidades. Sabe aquela uma cabeça pensa, duas cabeças pensam melhor que uma? É mais ou menos isso. Você tem uma tese aqui, eu imagino que eu vou fazer uma defesa assim. Mas deixa eu jogar aqui na inteligência artificial. Pô, e ele vai te dar um insight, vai te dar uma ideia de uma defesa completamente diferente. Isso é muito bom para você ir aumentando a sua tese de defesa e cercando ali melhor o seu caso. E também para iniciar petições, é basicamente isso, né? Você vai colocar ali uma série de documentos e vai pedir, olha, você pode iniciar aqui para mim uma petição inicial e me propor quais capítulos seriam interessantes que ela tivesse?
Então veja que não vai ter uma minuta pronta, você não vai ter uma petição pronta, mas você vai ter uma boa ideia, você vai ter um bom esqueleto ali para você ir desenvolvendo a sua petição. Aquela história, é uma ajuda. Começou uma petição, já te deu um esqueletão ali, então você vai trabalhando em cima dela e você vai ganhar produtividade com toda certeza. Bom, aí a gente tem que falar aqui um pouquinho de cuidados éticos fundamentais, né? Sempre verificar as informações, sempre verificar o que a inteligência vai te dar. Então, se ela colocou um número de processo lá, você é obrigado a consultar esse processo e ver se isso existe, né? Se aquele acórdão, se o trecho daquele acórdão não está descontextualizado, se ele só pegou aquele pedacinho ali que é bom, mas o resto é péssimo para você. Então, assim, é, tente sempre avaliar de uma forma super detalhada tudo que a inteligência artificial traz para você poder é, ter garantia de um bom resultado, tá? Então, aí tem aquela história, né? Sempre tentar anonimizar os dados que você vai colocar na inteligência artificial, não colocar CPF, número. Por mais que as inteligências artificiais tenham trabalhado muito a ideia de privacidade de dados, de que o modelo não aprenda com as suas tarefas, você precisa garantir com a responsabilidade do advogado em preservar todos os segredos e dados do seu cliente. Então imagina, tem um contrato super confidencial, você vai jogar lá na inteligência artificial. Poxa, você concorda que você está assumindo um risco enorme? Você não precisa colocar aquele contrato lá. Fala, ó, eu tenho um contrato que basicamente diz que se tiver uma rescisão eu tenho que pagar 20 mil reais e a ação é em cima dele. Então você vai usando isso para não jogar esse contrato que é super sigiloso dentro da inteligência artificial e isso ser vazado em algum momento e a responsabilidade fatalmente será do advogado, como a gente escreve aqui. Sempre a responsabilidade é do advogado, tá? E assim, evita terceirizar o raciocínio jurídico. Você é o advogado, você é o dono da causa. Você pode usar a inteligência artificial para aperfeiçoar o seu raciocínio jurídico, né? Aumentar a sua capacidade de raciocínio, mas nunca substituir você. Então é isso, né? A IA vai substituir os advogados? Olha, acredito que não, tá? Ela vai automatizar muita coisa, vai facilitar muito a vida do advogado. Essas ferramentas estão evoluindo em velocidade estratosférica, tá muito rápido. Todo dia tem uma novidade. Então, cada dia melhor. Então, não vai substituir, mas quem não acompanhar isso vai ficar para trás. Vai começar a tomar pau. Porque a qualidade técnica das suas coisas vai começar a ficar aquém de 90% do mercado, tá? A minha ideia é essa. Porque se você souber usar a inteligência artificial, a qualidade do seu trabalho aumenta demais. Muito. E é isso, pessoal. Aqui tem os meus contatos. Vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Me coloco à disposição aqui para detalhar mais coisas. Podem me seguir aí no LinkedIn, me adicionem lá, podem mandar mensagem. Estou à disposição para falar de vocês sobre inteligência artificial. Tudo isso daí auxiliar vocês a começarem aí da maneira mais segura e produtiva possível. Beleza? Muito obrigado a todos.